O cheiro que você carrega de volta das trincheiras é permanente. Não desaparece com banho. Penetrou nos poros, misturou com a lã molhada do capote, instalou-se embaixo das unhas com a cor de argila cinzenta do Chemin des Dames. Você conhece esse cheiro há 18 meses. Conhece o som que os homens fazem quando marcham em direção a ele. Bê, bê. O balido começa sempre no meio da coluna. Alguém começa, os outros seguem. E por um minuto a infantaria francesa soa como um rebanho sendo conduzido para o abatedouro. Porque é exatamente o que é. É abril de 1917. O general Nivelle prometeu ao governo que desta vez seria diferente. 48 horas. Ele usou exatamente essas palavras. 48 horas para romper a linha alemã no Chemin des Dames e acabar com a guerra. Você baliu junto com eles. 54 divisões do exército francês, metade do exército inteiro, chegaram ao mesmo ponto de ruptura entre maio e junho daquele ano. Não desertaram, não se renderam, recusaram-se a avançar, e os alemães nunca souberam. A maior crise militar da Primeira Guerra Mundial aconteceu a 300 metros das linhas inimigas, e o inimigo não teve a menor ideia. Este é o roteiro de como isso foi possível. E por que o que você fez naquele dia não foi covardia? 18 meses antes, você ainda conseguia distinguir o cheiro de pólvora do cheiro de terra molhada. Eram coisas separadas. Agora são a mesma coisa. A trincheira onde você dorme, se é que isso pode ser chamado de dormir, tem 60 centímetros de lama no fundo que nunca seca completamente, mesmo no verão. No inverno, a lama congela e racha como cerâmica mal cozida. E os dedos dos pés dentro das botas molhadas desenvolvem uma cor que você aprendeu a não examinar de perto. Ao lado de você, dormia Marcelin. À direita, o espaço onde dormia Bertrand até o mês passado. Você come sopa fria de um cantil que foi usado antes para guardar petróleo lampante. O sabor nunca saiu completamente. O pão que chega de caminhão tem sempre a textura de algo que demorou 2 dias para chegar, porque demorou 2 dias. Mas em março de 1917, havia algo diferente no ar além do cheiro de pólvora. O general Robert Nivelle circulava pelos acampamentos com a confiança de um homem que sabe algo que os outros ainda não sabem. Ele havia retomado o Forte Douaumont dos alemães em Verdun. Ele tinha um plano, ele tinha um prazo, 48 horas para romper a linha no Chemin des Dames e acabar com 4 anos de guerra numa única ofensiva. Os soldados acreditaram. Você acreditou. Não por ingenuidade, por necessidade matemática. 18 meses naquelas trincheiras exigem algo para continuar fazendo sentido. O plano de Nivelle era esse algo. No dia 16 de abril, o sinal foi dado. O Chemin des Dames é uma crista, não uma montanha. Uma crista. Mas quando você sobe uma crista com fuzil alemão apontado para o seu peito de cima para baixo, a diferença entre crista e montanha desaparece. Os alemães sabiam do ataque. Documentos capturados, desertores, a movimentação impossível de esconder de 300 mil homens se preparando para avançar. Eles esperavam do alto, com metralhadoras posicionadas nos ângulos exatos onde a infantaria francesa precisaria aparecer. Nos primeiros 2 dias, mais de 100 mil baixas. Nivelle manteve a ofensiva por semanas. O avanço total foi de menos de 8 quilômetros, e em algum ponto entre abril e maio, algo quebrou. Não nos ossos. Quebrou na parte onde um homem ainda consegue encontrar uma razão. O primeiro relato documentado chegou no final de abril. Uma unidade recusou-se a sair da trincheira quando a ordem foi dada. Não houve violência, não houve manifesto. Os homens simplesmente não levantaram. Isso se espalhou de uma forma que os generais não conseguiam mapear porque não seguia nenhuma estrutura de comando. Não havia líder, não havia organização central.
Era a mesma decisão sendo tomada por homens diferentes, em trincheiras diferentes, por razões que nunca precisaram ser coordenadas, porque eram exatamente as mesmas para todos. 54 divisões. Para ter uma referência do que isso significa, é mais soldados do que todo o efetivo do Exército Brasileiro na Primeira Guerra. E nenhum deles cruzou para o lado alemão. A palavra correta que os historiadores franceses demoraram décadas para usar não é deserção, é greve. As petições que os soldados enviavam ao governo durante aquelas semanas liam-se como documentos sindicais. Mais licenças, melhor alimentação, fim das ofensivas suicidas. Uma delas, interceptada pela censura militar e arquivada com o carimbo material subversivo, continha a seguinte linha: estamos dispostos a defender a França. Não estamos dispostos a ser usados para provar que um general tinha um bom plano. A burocracia do motim tinha sua própria literatura. Pétain substituiu Nivelle em maio e fez algo que nenhum comandante francês havia feito em 4 anos de guerra. Foi até os homens. Visitou mais de 90 unidades. Ouviu, prometeu que não haveria mais ofensivas em larga escala até que os americanos chegassem. E cumpriu. Mas o exército ainda precisava de exemplos. 3.427 soldados foram levados a conselhos de guerra. 554 receberam pena de morte. 49 foram efetivamente fuzilados, um número que o governo francês manteve classificado por décadas e que alguns historiadores consideram subestimado. Cada fuzilamento foi realizado diante da própria unidade do condenado. A lógica era precisa: punir o suficiente para restaurar a estrutura de autoridade, mas não tanto a ponto de admitir que o motim havia sido grande demais para conter. Se você fuzila 49 homens de 54 divisões, está dizendo implicitamente que as outras 54 divisões tiveram razão. Os 49 nunca foram chamados de mártires nos documentos oficiais. Foram chamados de casos isolados de indisciplina. O que acontece dentro de um homem quando ele decide que não vai avançar? Não é a decisão que a maioria das pessoas imagina. Não é raiva. Não é medo. O medo você já conhecia há 18 meses. Havia aprendido a carregá-lo como se carrega uma mochila pesada demais, curvado, mas em movimento. O que acontece no Chemin des Dames é diferente. É a extinção do argumento. Por 18 meses, havia sempre um argumento disponível. A pátria, os filhos em casa, o homem ao seu lado que precisava que você avançasse para que ele pudesse avançar. A promessa de que o próximo ataque seria diferente. E então, Nivelle usou o último argumento. 48 horas. E o argumento morreu, junto com as 100.000 baixas dos primeiros 2 dias. Depois disso, o silêncio que sobra não é paz. É o espaço onde uma decisão aguarda. Um cabo chamado Louis Puech, cujo nome sobreviveu porque ele foi um dos que escreveu uma petição. Descreveu aquele período em carta à sua esposa, interceptada e arquivada pela censura. Não tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer sem que tenha servido para alguma coisa. Houve heroísmo real naquelas semanas. O tenente Jean Péricard, diante de uma unidade que se recusava a avançar, não deu ordem. Ficou em silêncio por um momento e então disse que iria sozinho. 3 homens se levantaram com ele. Isso foi documentado, não como exemplo de obediência, mas como exemplo de algo que não tem nome preciso em nenhum regulamento militar. E houve o colapso. Um comandante de batalhão, cujo nome foi suprimido dos arquivos, relatou à sua cadeia de comando que seus homens estavam temporariamente indisponíveis para operações ofensivas e continuou assinando relatórios de presença como se nada houvesse acontecido. Por semanas, era tecnicamente cumplicidade com o motim. Era também, possivelmente, o único motivo pelo qual aquele batalhão não teve nenhum fuzilado.
A contradição que os historiadores demoraram para nomear. Os mesmos homens que se recusavam a avançar continuavam, sem exceção, mantendo as posições defensivas. Não houve um único setor do fronte francês que caiu para os alemães durante os meses do motim. Não um. Se você estivesse naquela trincheira em maio de 1917, você teria avançado quando a ordem chegou, teria ficado, ou teria feito o que a maioria fez: ficado, mantido a posição e não dito nada para ninguém fora da unidade, que era a terceira opção que ninguém menciona e a mais escolhida naquele verão. A Alemanha nunca soube. Não é metáfora. A inteligência militar alemã, que havia antecipado o ataque do Chemin des Dames com precisão suficiente para posicionar metralhadoras nos ângulos exatos de chegada da infantaria francesa, operou durante meses a 300 metros de um exército em colapso parcial e não detectou nada de anormal, porque não havia nada visível para detectar. Os homens estavam no lugar certo. Os turnos de guarda aconteciam. As trincheiras eram mantidas. O colapso era interno, documentado apenas em cartas interceptadas e arquivos que o governo francês manteve secretos até 1968. 51 anos de silêncio oficial. A consequência que ninguém conecta aos motins. Eles foram o motivo pelo qual a França chegou ao armistício de novembro de 1918, com um exército intacto. Pétain, forçado pelos motins a abandonar as ofensivas suicidas, adotou uma estratégia de contenção que preservou homens até a chegada americana. Sem os motins, sem aquele verão de greve silenciosa, a estratégia de Nivelle teria continuado. E o exército francês, que já havia perdido mais de 1 milhão de homens até aquele ponto, possivelmente não teria chegado ao final da guerra com capacidade de lutar. A desobediência coletiva salvou o exército que ela parecia estar destruindo. O que foi perdido permanentemente, os 49. E os nomes que não estão nos 49, cujas famílias receberam a notificação padrão de morto em combate. Não havia campo no formulário para fuzilado pela própria tropa por greve militar. O balido que os soldados faziam ao marchar não aparece em nenhum relatório oficial. Aparece nas cartas. Aparece nas memórias publicadas décadas depois, por homens que esperaram a aposentadoria para escrever o que sabiam. Aparece no rosto de quem entende o que significa descobrir que as ovelhas pararam de andar. Em junho de 1917, 54 divisões pararam de balir. Não porque as condições haviam melhorado. Não tinham, não ainda. Não porque a guerra havia acabado. Faltava mais um ano. Pararam porque o balido era o som de homens que ainda acreditavam que alguém acima deles estava ouvindo. E quando essa crença se extinguiu, o som que substituiu o balido foi o silêncio de homens que haviam decidido por conta própria o que estavam e o que não estavam dispostos a fazer. Os historiadores chamam isso de restauração do moral. Os soldados que sobreviveram não usavam essa expressão.